Se tem um desenho animado, filme, série, o que for, atrás dela vai ter uma creepypasta e uma teoria que é assustador. Entre as menos criativas e a mais, vamos falar de algumas para comemorar esse mês do Halloween. Oi gente, sou a Ana da Imagens e antes de falar dele, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like, pois esse mês é especial de Halloween e tem alguns vídeos com filmes de terror. Dessa vez eu resolvi trazer uma lista e a primeira delas é um de um grupinho azul, que tem até um filme recente, mas existe um desenho animado que é sim, até antigo, em que mostra sobre os Smurfs. Eles veem alguns símbolos que parecem com faces. A primeira coisa que eles notaram é que os integrantes ali daquele lugar, eles têm um chapéu branco e só o líder que é vermelho. O que isso significa? Aí que eles vão achar alguma coisa. É que na KKK, eu não posso nem falar muito aqui, eram contra pessoas de raça negra. Ai, dia difícil. E também um ponto que liga ao cara da Alemanha é que o gato ali do Gargamel, que é justamente o vilão, ele tem o nome de anjo do falecimento, comentando assim, cara que existiu naquele tempo em que ele usava pessoas para experimentos. Foi de uma maneira bem terrível de tentar evoluir a medicina. Ele era adepto, aquele cara lá do bigodismo. Não tira o fato de que o cumprimento deles é o mesmo que todos os soldados. A se pensar, é um negócio assustador, né, de ter desenho de crianças, mas se a gente tivesse que fazer alguma animação e pensar em cada coisinha pode significar uma ideologia ou algo ruim ou assustador, ia demorar para poder fazer porque cada vez surge alguma coisa nova. E é isso também que é comentado em relação aos ursinhos carinhosos. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu assistia quando era criança, personagens que conviviam com crianças, tinha uma certa aventura, mas era bem leve, porém acabaram também enxergando coisas que são sombrias, como os símbolos que tem na barriga deles, que parecem essa prática do voodoo. E também que lá nos Estados Unidos, Caribbean, a primeira palavra remete a Carrefour ali, não é a loja, tá? Uma cidade lá no Haiti que é considerada como a que mais tem esse tipo de prática. E por causa dessas coisas, claro, uma criança vai olhar isso e vai querer dizer a mesma coisa, já vai entender tudo, que é influenciar de fazer isso. Parecido com a lógica dos videogames, das coisas com violência. Esse aqui é justamente da Disney, que é o Pato Donald. Falam que todos os sintomas, as coisas que ele faz ali no decorrer dos desenhos, se remete bastante a um transtorno pós-traumático que foi vivido por conta do tempo que ele passou nas batalhas mundiais que tiveram. Tem isso, até existe um episódio que foi banido, que tem símbolos também Smurfettes ali. Isso é porque ele às vezes não consegue se comunicar direito com os outros. Também vive com bastante mudança de humor, com surtos, algumas vezes, além do que existem partes outras que tem flashbacks do tempo que ele passou ali, do terror que deve ter sido, e que se for isso mesmo,